Êxodo 20, versículo 7. Veja, assim diz o Senhor nosso Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Pergunta 114 do nosso Catecismo Maior. Pergunta 114 do Catecismo Maior de Westminster. Eu leio a pergunta, os irmãos podem ler a resposta em uníssono. Quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Resposta. As razões anexas ao terceiro mandamento, contido nestas palavras, o Senhor teu Deus, e porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu nome, são porque Ele é o Senhor e nosso Deus. Portanto, o seu nome não deve ser profanado, nem por forma alguma abusado por nós, especialmente porque Ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Amém. Oremos. Bondoso Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra que foi lida em Êxodo 20, versículo 7, bem como também a ação doutrina exposta aqui nessa pergunta e resposta do catecismo. Te pedimos que nos guie nessa noite, pelo teu Santo Espírito, a entendermos a doutrina, a finalizarmos aqui o terceiro mandamento nessa noite, compreendendo o teu ensino para nós. Assim também te peço, ó Deus, que nos dê graça para obedecermos a tua palavra, nos ajude a sermos santificados pelos meios de graça. Desde já também, ó Deus, rogamos a ti o teu perdão, por todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, contra este mandamento. Nos perdoe, Senhor, e que nós possamos santificar o teu nome em nossas vidas também como o teu povo. Desde já também abençoa não apenas o estudo, bem como a reunião de oração que seguirá após esse estudo. Que o Senhor venha a ouvir nossas súplicas, nossos clamores, nossas petições, e assim também ser adorado por nossas vidas, as orações que nós prestaremos ao Senhor. Nós oramos a Ti, em o nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 12. Levítico 19, versículo 12. Enquanto você está procurando o texto, eu quero que você observe também, em seguida, quando se encontrar, como a resposta à pergunta do catecismo, ela vai ser precisa aqui com relação a essa questão também da razão anexa. Nós aprendemos nas últimas semanas, por um bom tempo já, sobre o terceiro mandamento, que está aqui no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, após essa fala aqui, essa descrição do mandamento, você tem aquilo que os teólogos reformados chamam de razões anexas. No caso, os nossos pais aqui chamam de razões anexas. Quando você tem a sentença, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Na verdade, colocando melhor, antes mesmo disso, você já tem aqui uma razão anexa que compreende essa expressão Senhor teu Deus. Também faz parte aqui dessa razão anexa, como veremos. Então, primeiro veja Levítico 19, versículo 12. Pode ler. Agora, Ezequiel 36, do versículo 21 ao 23.
E agora mais um texto, Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 e 59. Então vejam, como é que a resposta do catecismo ela inicia? Quais são as razões anexas? São as palavras, o Senhor teu Deus, como eu mencionei, e em seguida, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí vem a explicação. Porque sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Deus, não devemos, portanto, profanar nem abusar do seu nome de nenhum modo. Esses textos que nós lemos agora há pouco, são textos que fundamentam essas verdades, a saber, tanto acerca do fato dele ser o nosso Senhor, bem como também ser o nosso Deus. E aqui, primeiro, observando a questão do nome aqui, Senhor. Isso aponta, isso revela a majestade, a soberania e a autoridade de Deus. Então, em síntese, por que nós não podemos profanar o nome do Senhor? Que nós não podemos usar o seu nome em vão? Por causa da sua soberania, da sua majestade e da sua autoridade. Toda vez que você usa o nome de Deus em vão, assim como eu, nós estamos pecando contra, pelo menos, esses três atributos aqui do Senhor Deus, essas três características do nosso Deus. Ele é o soberano, ele é majestoso, o rei majestoso, e ele também é a suprema autoridade. Observe como os textos são enfáticos em falar como Deus faz tudo em prol ou por causa do seu nome. Essa é uma das verdades que mais aparecem em toda a revelação bíblica, irmãos. Em última instância, por que Deus faz o que Ele faz? Qual é o propósito? Porque Deus faz todas as coisas. Ele faz para a sua própria glória. Ele faz por causa do amor que Ele tem ao seu próprio nome. Isso anula o fato de que Ele ama o seu povo? É claro que não. Isso anula o fato de que nós somos, sim, importantes para o nosso Deus? É claro que não. Mas isso está debaixo desse propósito maior. O bem da igreja, o bem do povo de Deus, todo o resto está abaixo desse propósito maior. Tudo isso, na verdade, é para chegar a esse propósito maior. O fim último é esse, a glória do nosso Deus. A revelação do seu ser, das suas obras, a revelação da sua glória, a sua manifestação. É esse o propósito maior. Então, deve gerar temor em nosso coração, usar o nome do nosso Deus em vão, pelo fato de Ele ser soberano, majestoso e a suprema autoridade. Ofender o nosso próximo, irmãos, é algo grave. Ofender autoridades que Deus colocou sobre nós é mais grave ainda. O que dizer então de ofender a suprema autoridade de todo o universo? Mas observe que o catecismo cita aqui Senhor, o Senhor, e certamente essa é uma referência ao nome pactual do nosso Deus, ao tetragrama aqui, Deus Aliança. E isso fica ainda mais claro quando você vê a expressão teu Deus. Lembrando, isso é extraído do mandamento. O mandamento fala isso. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor, mais uma vez, o nome pactual. Então, a expressão aqui, teu Deus, aparece no mandamento, é citada aqui pelo catecismo como mais uma razão anexa também para nós não tomarmos o nome do nosso Deus em vão. E aí vocês perguntam, pastor, o que isso tem a ver? Qual é a razão disso daqui? A razão é bem simples de entender. É a seguinte: quando as pessoas, de forma geral, no mundo inteiro, ofendem o nome do Senhor, usam o nome do Senhor Deus em vão, elas estão pecando gravemente contra Deus, não tenha dúvida. Mas quando alguém que faz parte da aliança, do povo de Deus, faz isso, peca ainda mais gravemente. É essa a ideia. O mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus.
Isto é, aquele que você professa, ou naquele que você professa fé. A quem você serve? O Senhor teu Deus. Aquele, e aí colocando melhor ainda, aquele aquele que fez aliança contigo, que firmou um pacto contigo, o teu Deus. Ele é o teu Deus. Então, se para pessoas mundanas usar o nome do Senhor Deus é pecado, pecado grave, para aqueles que fazem parte do pacto é pecado mais grave ainda. Ora, por quê? Porque você está usando em vão o nome daquele que fez com você uma aliança e tem comunhão com você, que se revelou especialmente a você, que entregou as bênçãos pactuais a você. Você é alvo de tudo isso e você usa esse nome em vão. Você o conhece melhor, você tem maior intimidade com ele e você usa o seu nome em vão. Então, observe, as duas razões aqui, o fato dele ser o Senhor, bem como também de ser o teu Deus, são razões para nós não tomarmos o nome do nosso Deus em vão. Essas duas verdades, elas são atacadas, de forma geral, em nossos dias. Tanto com relação ao senhorio de Deus, bem como também ao relacionamento pactual do Senhor Deus. Como assim? Pensando no senhorio, lembre-se do que foi pregado aqui domingo pela manhã, no Salmo 47. O Salmo 47, perdão, ele anuncia do começo ao fim a soberania divina. Como eu expliquei no último domingo, é o tema central, principal ali do Salmo 47. Na verdade, esse tema aparece várias e várias vezes no Saltério. Deus ele é exaltado várias vezes pela sua soberania. Mas essa verdade, que a Bíblia cita inúmeras vezes, ela não é reconhecida por muitas pessoas em nossos dias. E você observa até mesmo essa noção pecaminosa, esse comportamento pecaminoso, entre pessoas que dizem crer em Deus, não assim submetendo a sua vida a todo o seu senhorio e reconhecendo que ele domina tudo e todos. Então, isso é assim praticado, infelizmente. Aí veja, se você não tem, aqui para você entender melhor como é que tem a conexão entre isso e o mandamento. Se você não tem a noção correta, você não entende, não conhece corretamente acerca da soberania de Deus, o seu senhorio, você não terá o mesmo zelo pelo seu nome. Isso é uma questão de obviedade. Colocando em outras palavras isso, você só zelará pelo nome do Senhor Deus corretamente se você entender que Ele é o Senhor e submeter ao seu senhorio. Caso contrário, você não irá zelar pelo seu nome adequadamente. Com relação à questão dele ser o teu Deus, aqui é uma verdade que eu já falei também inúmeras vezes nessa igreja, ensinei isso várias vezes, e é algo que os pregadores sempre têm que bater contrário, né? Que é a ideia errada de que Deus ele é pai de toda a humanidade. A paternidade universal de Deus, no sentido de como as pessoas utilizam em nossos dias. Ele é meu pai, Deus é pai e vai assim fazer o melhor para mim. Esse entendimento errado acerca da revelação divina, do próprio ser de Deus para conosco, a revelação para conosco, também diminui aqui a forma ou a razão que ele coloca aqui para se guardar o mandamento. Ora, se ele é pai de todos, da mesma maneira, pai de todos, não faria sentido colocar essa razão anexa aqui, o Senhor teu Deus. Porque essa fala do Senhor aqui nesse mandamento faz distinção entre o povo que recebeu o mandamento e os demais povos. Ele não é Deus de todos, nesse sentido, tá? Com quem tem uma aliança, igual como ele era com Israel ali, como ele é conosco, com a igreja de Cristo. É um sentido especial, isso que eu estou querendo dizer. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus de maneira distinta, especial. A relação ela é diferenciada. É claro que ele é Deus de toda a terra, ele é o Senhor de todo o universo, todos devem culto e adoração a ele, obediência, fé, não tenha dúvida quanto a isso. Mas a maneira como o mandamento está estruturado aqui é uma estrutura pactual, de relacionamento íntimo, de comunhão, de aliança. Então, nesse sentido, ele é o teu Deus, ele é o meu Deus, como ele não é dos ímpios, como ele não é dos pagãos. Ou seja, uma relação de comunhão
por meio do Redentor. Não faria sentido a razão anexa aqui, se não fosse entendido dessa maneira. Logo, além do fato de você reconhecer a soberania, a majestade e a autoridade de Deus como, assim, ligado ao nome do Senhor aqui, para você zelar pelo mandamento e não usar o nome de Deus em vão, você também deve se lembrar, toda vez que vier a tentação, para você pecar contra este mandamento, lembrar que Ele é o teu Deus, que Ele firmou uma aliança contigo, que você é filho dEle por meio de Cristo, e por isso você deve também zelar pelo nome dEle. Percebe? Aqui até o caráter pastoral do mandamento, da razão anexa aqui, sem anular, obviamente, o dever em si. Na verdade, faz parte dele. Se nós temos, e aqui eu estou falando também em termos gerais, isso pode ter exceções, e tem exceções. Zelo e cuidado com o nome do nosso Pai terreno. Alguém falar alguma coisa contra o nosso Pai. Imagine então como deveríamos ser zelosos para com o nome do nosso Pai Celeste, com aquele com quem tem conosco um pacto de graça. Mais uma razão anexa para você zelar pelo nome do seu Pai, do seu Deus, do seu Senhor. Mas não para por aqui. Observe como, além do que foi citado já, e aí eu vou repetir, porque sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Deus, não devemos, portanto, profanar nem abusar do seu nome de nenhum modo. E aí vem a outra parte. Especialmente porque Ele estará longe de absolver ou poupar os transgressores do seu mandamento, nem deixará que escapem do seu justo juízo, embora muitos deles escapem das censuras e castigos dos homens. Vamos lá para o texto 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Eu quero que você observe isso daqui. 1 Samuel, capítulo 2. Eu farei a leitura. Eu quero que você acompanhe os versículos que são alternados que eu lerei aqui. Vão exemplificar o que o mandamento está aqui falando para nós. Em síntese, o que o mandamento está falando aqui? No caso, o catecismo explicando o mandamento. Está dizendo o seguinte, em síntese, que uma outra razão anexa é o fato de que Deus, Ele pune, Ele castiga, Ele exerce juízo contra aqueles que usam seu nome em vão. Mesmo que autoridades que deveriam punir não o façam. Isto é, outros podem deixar passar impune. O Senhor Deus não faz isso, Ele não deixa passar impune. Exemplo disso. E aqui veja, com relação a não apenas usar o nome de Deus em vão, mas a quebrar os seus mandamentos, de forma geral, tá bom? 1 Samuel 2, primeiro eu quero que você veja aí o versículo 12. Diz assim, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O Deus da aliança, usa o pacto aqui, com o Yahvé, não se importavam com o Senhor. Versículo de número, agora 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Perceba o nome pactual de Deus, o nome Yahvé aqui aparecendo repetidamente. Versículo 12, uma vez, versículo 17, duas vezes, a ênfase aqui. Agora vá para o versículo 22. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E agora vá para o versículo 24. Diz assim, não, filhos meus, aqui no caso Eli falando, porque não é boa fama esta que ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor, o povo de Yahvé. O que é que esse texto nos ensina? Na verdade, esses versículos aqui no capítulo 2, deixa eu só mais um versículo, vou dar um contexto ainda maior para vocês. Vai para o capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Pronto, aqui já lança mais luz ainda a questão. O ponto é o seguinte, também preciso resumir isso daqui. Espero um dia poder ainda pregar 1 Samuel. Tenho um plano de fazer isso não tão longe. Assim, espero executar se for da vontade do Senhor Deus.
O que esses capítulos nos ensinam? Esses filhos de Eli era o sumo sacerdote naqueles dias. Os filhos dele estavam pecando contra o Senhor. E o pecado, irmãos, na verdade vários pecados que eram cometidos, entre eles aqui a imoralidade sexual, era cometido publicamente. Todos já conheciam os pecados dos filhos de Eli, que eram sacerdotes, o que agravava mais ainda o pecado deles. Durante aquela prática pecaminosa deles, não houve a ação correta por parte de Eli. Ele não puniu seus filhos. Eli foi omisso como pai, infelizmente. Mas aí o texto diz, no versículo de número 13 do capítulo 3, que eles seriam punidos. Veja como é claro aqui o texto em dizer que a iniquidade deles era bem conhecida. E também é dito que Eli não os repreendeu. Se você ler depois a história com calma, você verá o que foi que aconteceu. Com todos eles. Tanto com os 2 filhos de Eli, bem como também com o próprio Eli. Deus julgou cada um deles por causa desses pecados. No caso de Eli, especialmente o pecado da omissão. Essa história aqui, bem resumida, ela nos serve como exemplo para nós observarmos como Deus, ele não passa a mão por cima do pecado. Ele não deixa de punir o pecado. Jamais. Jamais. Irmãos, nós não só podemos, como devemos falar categoricamente, Deus jamais deixa de punir o pecado. Eu sei que a sensação de impunidade que nós temos, por causa do que nós observamos em nossa sociedade, nosso país, ela às vezes ela nos toma, nos cega de tal maneira que a gente chega a pensar como se, e é pecado pensar assim, como se Deus ele tivesse alheio a tudo isso. Ou então não alheio, mas sendo conivente com tudo isso. Deixando a coisa passar, correr frouxa, ele não vai fazer nada, ele nunca faz nada. Não há um pecado que não seja punido. Um pecado. Não há nenhum transgressor que não venha a sofrer as consequências. Aqueles que não são punidos eternamente, no caso nós, a Igreja de Cristo, é porque Jesus Cristo foi punido em nosso lugar. Deus não vai jamais inocentar culpados. Nós somos justificados por causa do fato de que Jesus Cristo foi punido em nosso lugar. Então, os nossos pecados não deixaram de ser punidos. Houve consequência. O Filho de Deus morreu, viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus e morreu em nosso lugar para que nós não fôssemos castigados. Então, em Cristo, Deus nos puniu. Puniu todos os nossos pecados, foram cancelados, foram assim perdoados por causa de Cristo. Todos aqueles que não são em Cristo serão eternamente castigados. Pastor, mas você está falando de sentido eterno mesmo? Sim, último, obviamente. Só que a Bíblia também diz que já agora, quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus. E aí o problema está também no fato de que você não compreende isso. É como Asaf fez no Salmo, e a gente muitas vezes age da mesma maneira, a gente se compara com a vida do ímpio e tem a vida do ímpio como melhor que a nossa, porque você enxerga algumas coisas temporárias que ele experimenta como se fossem as coisas mais maravilhosas da face da terra. Quando você já aprendeu no Salmo 128 e em outras passagens bíblicas também, que prosperidade, felicidade diante de Deus tem a ver com contentamento. Em temer a Deus, em guardar os seus mandamentos, estar satisfeito com o que Deus tem lhe dado e no fato de você ter em aliança, em pacto com Ele. Isso é felicidade, isso é ser bem-aventurado. Então o ímpio, por mais que ele goze de algumas coisas temporárias dessa terra, ele, pelo fato de estar debaixo da ira de Deus, ele não experimenta essas coisas com grande alegria, com grande plenitude, com contentamento, não experimenta. Não há paz no seu coração, não há paz na sua consciência, não há. Pelo contrário. Ele já está em trevas e já está experimentando em alguma medida a ira de Deus. O seu julgamento. Agora já sofrendo pelos seus pecados. E isso será de maneira ainda mais plena quando ele for punido eternamente. Pois bem, enfaticamente, precisamos declarar aqui que Deus
não deixa de punir. Em muitos momentos, acontece como aconteceu aqui na história de Eli e dos seus filhos. Uma autoridade que deveria executar o juízo, não executa e Deus vai lá e o faz. Aqui, no tempo mesmo presente. Esse é um bom exemplo com relação a guardar o terceiro mandamento com zelo no coração. Essa percepção de que de Deus ele não punisse, isso acaba gerando no nosso coração uma falsa sensação de segurança. O tempo está passando, nada está acontecendo. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Estava acontecendo na vida de Ofni e Finéias, os filhos de Eli? Pecando contra Deus, pecando abertamente, ou seja, esticando cada vez mais a corda. Tomando daquilo que não poderiam comer, das ofertas, se deitando com mulheres, tudo isso acontecendo, o culto sendo profanado. Fiz isso uma vez, Deus não puniu. Fiz isso a segunda vez, Deus não puniu. Meu pai está nem aí, e eu vou fazendo. Aquela falsa sensação de segurança em viver praticando o pecado. Em algum momento, Deus puxa a corda. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Exatamente o que aconteceu com eles. Então Deus não deixa de punir o pecado, meus irmãos. Agora, observe o seguinte, lá no Êxodo 20, quero que você olhe lá para Êxodo 20 mais uma vez, que é o nosso texto base dessa série aqui do Catecismo, que trata dos 10 mandamentos, e veja o versículo 7 mais uma vez. Estamos já caminhando para o final aqui. Êxodo 20, versículo 7 mais uma vez, observe. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então se pergunte, pastor, mas essa razão anexa aparece aqui no mandamento e o Senhor enfatizou a questão do juízo divino sobre aqueles que usam o seu nome em vão. Então a gente está vendo aqui uma diferença entre esse mandamento e os demais mandamentos. Deus zela mais por esse mandamento do que pelos demais. Primeiro entenda o seguinte, o terceiro mandamento faz parte desse bloco aqui, dos 10 mandamentos, o decálogo. Então você precisa sempre ter em mente isso. Os 10 mandamentos formam um todo da lei do Senhor Deus. Significa dizer que sempre que se quebra um mandamento, se quebra todos os demais. E assim como Deus, ele zela pelo seu nome, ele zela também pelo seu dia, ele zela pela sua adoração, ele zela também por tudo que está sendo descrito. Significa dizer que é passível de punição não somente aqueles que usam o nome de Deus em vão, mas aqueles que quebram quaisquer dos mandamentos do Senhor Deus. Você consegue entender isso? Então, a razão aqui anexa, ou as razões anexas aqui apresentadas, e nesse caso pensando nessa da punição, de Deus não deixar passar impune os pecados, não deve ser entendida como se referindo somente ao terceiro mandamento, ou nesse caso, sendo algo apenas ligado ao terceiro mandamento, mas é algo que compreende todo o decálogo. Todos aqueles que quebram os mandamentos de Deus, qualquer um deles, estará passível de punição. Primeiro entendendo isso, à luz da estrutura do decálogo, mas também entendendo a revelação bíblica como um todo, que nos mostra que qualquer um que assim se torna culpado dos mandamentos do Senhor Deus, por quebrar os seus mandamentos, devem ser julgados. Mas aí vocês se perguntam, mas pastor, então como é que a gente entende essas razões anexas, e pensando nessa principalmente, da punição, aparecendo em conexão com o terceiro mandamento aqui? Ora, há algo aqui específico quanto a isso? Assim. E aí deixa-me ler o comentário de Johannes Guerra dos Vossos sobre isso, que eu entendo que ele lança luz à questão. Ele diz assim, a verdade, é claro, é que Deus não deixará escapar, como eu acabei de explicar, do seu justo juízo, ninguém que quebre qualquer um dos 10 mandamentos. Ele ainda comenta sobre isso, mas ele vai dizer assim, mas como esse mandamento de não tomar o nome de Deus em vão diz respeito especialmente à honra e à autoridade do próprio Deus, ele acrescentou a advertência especial
de que não terá como inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Pelo fato desse mandamento estar ligado à sua honra e à sua autoridade, Deus acrescenta esta advertência. Não é que a advertência só vai ser assim executada contra quem quebrar este mandamento, mas qualquer um dos mandamentos. Só que esse mandamento é algo de singular quanto a estar diretamente relacionado à honra e à autoridade de Deus. Até porque, irmãos, cada mandamento tem suas também particularidades, suas questões específicas. Portanto, assim Deus acrescenta a este mandamento a advertência solene que ele coloca. Por último, eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. De fato, é um grande pecado nós usarmos o nome do nosso Deus em vão. Mas como não apenas esse pecado, outros pecados também, nós aprendemos à luz da revelação divina que há níveis de pecados distintos. Então, a forma, vou colocar melhor isso, a maneira como nós quebramos os mandamentos de Deus, ela pode ser mais ou menos grave. Como eu já expliquei em outros momentos aqui, o nosso catecismo explica isso também. Quando nós quebramos a lei de Deus, ou não nos conformamos a ela, nós estamos pecando contra Deus. Isso que é definição de pecado. O que é pecado? Pecado é tanto a transgressão do mandamento, dos mandamentos de Deus, ou a não conformidade a eles. Pois bem, quando nós assim agimos, pecamos contra Deus. Mas há graus de pecados. Então, há maneiras de pecar mais gravemente contra este mandamento e há maneiras menos graves. Todas elas são pecaminosas, mas os graus são distintos. Então, alguém que é um profano, publicamente, ele não está nem aí, usa o nome de Deus do jeito que ele quer, ele faz piadas, ele realmente blasfema. Esse indivíduo está num grau mais grave de pecado. Não tenha dúvida. Mas isso não significa dizer que também nós não devemos ser zelosos para com as coisas que passam mais desapercebidas a nós. Como eu já citei exemplos aqui, do tipo, a gente às vezes ri de uma piada que não é contra Deus diretamente, não é tirando assim, não é brincando com Deus diretamente, mas que usa o nome do Senhor Deus ao longo da piada de uma maneira imprópria. Isso passa desapercebido a muitos de nós, mas deveria também ser alvo da nossa preocupação. Irmãos, o nome do Senhor Deus deve ser usado por nós, seja por palavras, falando, seja por escrita, e nós em nossos dias escrevemos bastante, né? Não escrevemos tão bem, mas escrevemos muito em termos de quantidade, devido às redes sociais. Então, qualquer maneira de se expressar o nome do Senhor Deus deve ser usado com grande temor no nosso coração. Com grande temor. Eu sei que quando a gente observa o comportamento dos ímpios e a cultura ao nosso redor, é muito comum a gente ver o contrário disso. O contrário disso. E sim, eu estou fazendo uma comparação também aqui, eu quero que você tenha isso em mente, com o que já foi no passado. As culturas dos povos, por terem sido influenciadas, eu estou pensando realmente no avanço do cristianismo, pela palavra de Deus, você tinha, pelo menos em alguma medida, em alguns lugares, um cuidado maior, um zelo maior em se usar o nome de Deus. Nós vimos dias em que o comum é o contrário disso. São as pessoas, dentro ou fora da igreja, usar o nome do Senhor de qualquer maneira. E eu não estou falando apenas com relação ao uso de piadas aqui. Estou falando também com relação a outras questões, que são, como eu disse, estão menos à nossa vista, assim. Nós temos que ser diferentes. Aqueles que carregam o nome de Deus precisam ser diferentes. Sob pena de sermos chamados de legalistas. Olha, vocês são muito escrupulosos, vocês são, demasiadamente preocupados com questões pequenas. Para eles é isso. Para nós não. Que entendemos, à luz da revelação divina, que o nome dele é santo. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração do Senhor, a oração dominical, ele roga por isso. Ele roga por isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome.
o próprio Jesus, ele coloca isso na sua oração e nos ensina a assim orarmos e assim procedermos. O nome de Deus deve ser santo em nossos lábios, deve ser santo em nossas vidas. Precisamos assim tratar o nome do Senhor. Certamente isso não está a par de uma vida com Deus, óbvio que não. Senão você vai ser de fato alguém que é hipócrita, que tem todo o zelo de não usar o nome de maneira direta, citando e escrevendo, mas sendo uma vida altamente devassa, altamente rebelde à lei de Deus. E aí é hipocrisia fazer isso. Mas vivendo para a glória de Deus, temendo o Senhor, em desagradar a Ele, e também isso faz parte, é claro, da maneira como você usa o nome do Senhor Deus. Com cuidado mesmo. Alguns cristãos só demonstram esse nível de zelo, no máximo, quando vão se dirigir diretamente ao Senhor Deus, em oração. Mas veja que, e eu vou falar sobre isso domingo, quando estiver pregando, se Deus quiser pela manhã, a gente deve entender que a nossa oração, no caso, a nossa teologia, ela precede a nossa oração. O que vai ser visto e ouvido em nossas orações é o que nós cremos acerca de Deus. Então, o que você crê acerca de Deus vai desembocar na sua oração, vai ser visto a sua oração. Então, se você tem Deus em alta conta, como soberano, majestoso, suprema autoridade, isso vai ser percebido na maneira como você ora ao Senhor. Eu quero dizer com isso é que, por mais que alguns ainda tentem fazer isso na sua oração, mas tem uma vida, em outros momentos, não tendo zelo pelo nome de Deus, em algum momento, até na própria oração, isso vai ser também demonstrado, a falta de zelo pelo nome do Senhor. Só que o meu ponto aqui é que você tenha não apenas esse cuidado quando for se dirigir diretamente ao Senhor Deus, em usar o seu nome de forma santa, mas também quando você estiver falando sobre o Senhor Deus, seja evangelizando alguém, seja conversando sobre o Senhor com um irmão em Cristo, pensando em alguma coisa da palavra de Deus, sempre tendo temor no coração, em fazer referência a esse nome. Lembre-se também, aqui eu concluo de vez esse estudo de hoje, que o nome não é apenas o nome pactual, mas é todos os nomes pelos quais assim ele se revelou em sua palavra. Seus atributos também, suas obras também, e tudo pelo qual Deus se faz conhecer. Lembra? O batismo e a ceia, exemplos disso. Esses exemplos e aqui eu finalizo. Os sacramentos estão diretamente relacionados ao nome do Senhor. Nós somos batizados em o nome do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, assim, ceamos com o nosso Senhor, também em o nome do Senhor, por causa do Senhor. A ceia é do Senhor. E aí você pode pensar no dia do Senhor e assim por diante. O nome do Senhor permeando tudo aquilo que pertence a Ele. Suas ordenanças. Usá-las de maneira pecaminosa também é pecar contra o nome do Senhor. Que Deus nos guarde, meus irmãos, para que a gente tenha zelo de fato, temor no coração para usar o nome do Senhor Deus devidamente. Lembrando que Ele é o Senhor, teu Deus, nosso Deus, e que Ele não inocenta o culpado. Antes, Ele assim executa o seu juízo contra aqueles que pecam contra Ele, especialmente aqueles que, de forma contumaz, vivem em pecado deliberado contra o Senhor. Amém. Vamos orar agora, em seguida separarmos para as orações, como eu pontuei no início, disse logo antes de começar o estudo, eu farei um estudo hoje mais breve em comparação aos demais, porque eu preciso já me retirar, mas eu vou separar os irmãos para orarem também sozinhos, tá bom? Vamos orar aqui, faço a oração geral e em seguida os irmãos podem orar separadamente. Bondoso Deus, nós chamamos graça pela Tua palavra, pelo que nós ouvimos esta noite, por aprendermos de Ti. E te pedimos que, pelo Teu Santo Espírito, aplique a Tua palavra em nossas vidas. Que possamos ser zelosos com o Teu Santo Nome, bem como também com os demais mandamentos do Senhor. Que assim o Senhor ajude o Teu povo, para que possamos, ó Deus, não ser hipócritas, apenas também demonstrando isso com os lábios e tendo um coração longe de Ti. Que o nosso coração, ó Deus, seja inclinado a temer a Ti, a amar ao Senhor, a ter zelo e grande consideração pelo Teu Santo Nome.
Te peço, ó Deus, que nos ajude a assim procedermos. Que as famílias dessa igreja, esta igreja local, seja reconhecida como uma igreja que teme ao Senhor, que ama o nome do Senhor, que zela pelo nome do Senhor, que vive para a glória do nome do Senhor. Assim também eu te peço pelos meus irmãos que estarão orando aqui ao Senhor, que o Senhor venha a ouvir as súplicas e assim também, ó Deus, tudo que for falado em nome do Senhor para a tua glória, para o teu louvor e para o bem do teu povo, possa, ó Deus, acontecer de acordo com a tua vontade e no teu tempo. Nós rogamos a ti também, já te pedindo pelo nosso retorno para casa em seguida, o Senhor nos livre de todo mal, nos guarde, nos proteja e que também, ó Deus, abençoe o resto dessa semana, nos preparando para te servir também em culto solene pela manhã e à noite no teu santo dia. Assim nós oramos a ti, com o perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.